Sessões de pôquer que me fizeram lembrar do meu primeiro contato com o jogo e do encantamento de um iniciante, uma pessoa que estava apenas começando. Eu vivi isso tudo no final do ano passado e é sobre isso que eu vou falar nessa coluna que é trazida a você, claro, pelo H2Bet. Você gosta de pôquer, então deve gostar de uma aposta esportiva e o lugar certo para você fazer isso é no H2Bet. O link do H2Bet está aqui na descrição do nosso vídeo. Quando você baixa e começa a apostar pelo link do PokerCast, você está nos ajudando diretamente. No final do ano passado, eu cheguei no BSOP Millions e tive a oportunidade de jogar um jogo que foi realmente muito especial. É um mixed game organizado pelo rádio, o nosso campeão brasileiro José Heraldo Vogan, e pelo Pedro Barossi. Eles pegaram a área de cash game do BSOP, lá acontecem jogos de Texas Hold'em, acontecem jogos de Omaha, e eles trouxeram esses mixed games que tem... eu tenho uma imagem para te mostrar e bota na tela para gente, meu querido Crodo. Essa imagem mostra 30 placas de 30 modalidades diferentes de jogos que estavam disponíveis para os jogadores escolherem, para a gente escolher ali nessa sessão de pôquer. E eu vou te falar, eu acho que tinham mais. Estava conversando com o rádio para produzir essa coluna e ele acha que tinham menos de 10 placas, além dessas, eu acho que tinham mais. Eu lembro que eram 40 e algumas placas. E além disso, a gente ainda jogava jogos que alguém inventava ali na hora, ou que alguém tinha ouvido falar de alguma forma. Vou falar disso tudo. E realmente jogar aquele jogo, sentar para jogar modalidades que eu nunca tinha jogado, que eu nunca tinha pensado nelas, que eu nunca tinha nem visto essas modalidades online, e poder jogá-las ao vivo foi realmente um negócio extremamente encantador. Esse jogo me permitiu trabalhar ali uma musculatura mental, exercitar ali uma musculatura que a gente normalmente não usa quando a gente está jogando o jogo que a gente já joga normalmente todos os dias. E isso foi realmente muito especial. Isso brilhou o meu olho, eu aprendendo, jogando com pessoas que também estavam aprendendo aquelas modalidades. A grande maioria das pessoas nunca tinha as jogado e foram realmente noites muito legais. Primeiro eu vou falar dos stakes. O jogo era jogado, na sua grande maioria, em limites 50 e 100. Isso, os blinds. E em algumas noites ali, mais para madrugada, o jogo era jogado 100, 200. É um jogo caro? Teoricamente é um jogo caro para quem joga 5, 10, para quem joga 5 no botão, 10 no botão ali no clube. Pensar em blinds 50 e 100 reais, ou 100, 200, claro, pode parecer um jogo extremamente caro, mas aí tem uma coisa importante. A maioria das modalidades que a gente efetivamente jogava nessa ronda de Mixed Games eram jogos limit. A gente priorizava sempre jogar os jogos limit em detrimento dos jogos no limit e pot limit, exatamente porque o objetivo era fazer o dinheiro render, divertir, sorrir, o que me leva para o segundo ponto, que era a galera que estava jogando esses jogos. O clima do jogo é até difícil de descrever num vídeo. Como que eu descrevo? Muita gente rindo, todo mundo brincando, todo mundo tentando entender, quando aparecia uma nova modalidade, como que jogava, quais eram as implicações estratégicas daquele jogo, e os grandes nomes que estavam ali jogando os jogos tinham sempre uma disposição enorme de colaborar com quem estava chegando. Então eu estava ali no meu quinto, sexto dia jogando aquele Mixed Game, chegava alguém para sentar pela primeira vez, eu não tinha, e ninguém tinha do jogo, o menor constrangimento em dar uma dica técnica para a pessoa. Falar, olha, mira nessa parte do pote que ela pode ser mais interessante, o jogo é split pot, tenta ganhar os 2 potes ou garante 50% do pote com uma das modalidades, né? Às vezes a modalidade mista, você jogava ali um jogo, por exemplo, que era Draw Marra, que era o Poker Draw, 5 cartas que você troca, e o Pot Limit Omaha. Então é o seguinte,
garante uma das modalidades e depois você tenta ganhar a segunda. Esse tipo de conselho técnico era dado sem muito constrangimento, ou melhor, sem nenhum constrangimento, por absolutamente todo mundo. Foi muito especial, foram sessões muito especiais, e a parcerada, pelo amor de Deus, né? Alguns grandes nomes, aquele mix de super craques do pôquer, campeões brasileiros, gente que eu narrei muitas vezes e gente que é recreativa, que estava ali para poder experimentar uma coisa nova de pôquer. Entre os nomes estavam Rádio, Pedro Barós, que eram os organizadores, Saulo Sabione, bicampeão brasileiro, Geraldo César, campeão brasileiro de Mixed Games, Garrido, campeão brasileiro, Pinguinho, Gabriel Baleeiro, campeão brasileiro, Rafael Dáurea, que eu narrei ano passado, salvo engano, em 3 títulos, e aí Leandro Rui, Barranqueiros, Chacal, Gaudêncio, Reginaldo, Joelhada, Rendel, enfim, muitos jogadores entusiastas dos Mixed Games que nunca tinham jogado aquelas modalidades. E o que a gente estava jogando? Eu não vou especificar modalidades e explicar modalidades nesse vídeo, porque eu acho que não é nem o objetivo. Mas a gente tinha praticamente todos os tipos de jogo que envolvem o poker. Quando a gente olha um cardápio, por exemplo, da WSOP. Tinham jogos de flop, tinham jogos no formato stud, tinham jogos de draw, em que você recebe cartas e troca as cartas, tinham jogos que misturavam tudo isso, e tinham jogos que eram trazidos na hora. Para contar aqui um caso a respeito disso, o DC, eu fui conversar com ele estava empolgado com aquilo que está acontecendo no salão do torneio que ele fundou, ele que é um super entusiasta de Mixed Games, e o DC falou, Calil, eu joguei um jogo lá em Las Vegas que chamava Stairway to Seven. Era um Omaha de 4 cartas, no flop, depois do flop cada um recebia mais uma, depois do turn cada um recebia mais uma, e depois do river cada um recebia mais uma, e ele terminava com todos os jogadores tendo 7 cartas na mão. Daí o nome, Stairway to Seven, né? A escadinha para as 7 cartas, numa evidente brincadeira com a música Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. E ele me contou isso à tarde. Quando foi à noite, eu conversei com a turma da mesa e nós jogamos ali 6 mãos, 12 mãos, enfim, não lembro, de Stairway to Seven, o jogo que nem a plaquinha tinha, e a gente chegava lá, aplicava todo mundo, já ia discutindo ali as implicações técnicas do jogo em tempo real, enfim, foi muito legal. Foram sessões muito especiais. Mais uma vez, eu vou recomendar para quem estiver passando. Isso não é um comercial, tá? Do jogo, não. Eu estou realmente contando de uma experiência que foi tão especial que eu achei mais que razoável vir aqui contar para você, telespectador do PokerCast, ouvinte do PokerCast, que acompanha o PokerCast Plus, e foi realmente muito especial. Então, quando você tiver a oportunidade, não perca. É um jogo que é claro que é difícil num clube local replicar esses jogos por alguns motivos, né? A começar que é difícil achar dealer para distribuir esse montão de jogos, é difícil achar jogadores que topam organizar, mas é possível, viu? Quando eu penso aqui em Belo Horizonte, eu consigo pensar ali em meia dúzia de jogadores que, se toparem, a gente consegue fazer um movimento para dar uma brincada disso algumas vezes por ano, e principalmente nas grandes cidades de pôquer, as grandes capitais, com mais tradição de pôquer, quem sabe, às vezes é possível fazer essa brincadeira fantástica. E eu vou chegando aqui à conclusão do vídeo, e eu só posso concluir com a única pergunta possível a respeito desse vídeo. Ganhei? Eu ganhei no jogo, afinal de contas? Não. Eu perdi 20 big bets, aproximadamente. Para quem joga limite, sabe bem o que é isso. Foi pouco mais do que o buy-in padrão que as pessoas estavam dando ali, na maioria das vezes na mesa. E vou falar uma coisa para você. Foi realmente assim, perder um pouquinho comparado ao tamanho da diversão, a tantas horas de risadas, de bagunça, de momento que a gente estava rindo e fazendo tanta bagunça na mesa, que o diretor do Cash Game tinha que vir e falar, ô turma, vamos dar uma maneirada aí no barulho, porque tem gente jogando Texas Hold'em e Omaha aqui do lado. Enfim, como eu disse,
A sensação que eu tive aprendendo novas modalidades e jogando esse jogo foi basicamente o que eu senti ali nos primeiros anos meus de pôquer, no meio dos anos 2000, as primeiras vezes que eu fui em clube de pôquer, primeira vez que eu joguei um BSOP, a primeira vez que eu viajei para jogar um BSOP, salvo engano, em 2009 em Curitiba, eu voltei a sentir esse encanto jogando os Mixed. É isso por hoje. Eu lembro que essa coluna é trazida a você pela H2Bet. O link para baixar o H2Bet está aqui na descrição do nosso vídeo. E, claro, quando você joga no H2Bet, você está nos ajudando. O H2Bet é nosso parceiro, é nosso patrocinador. Para pedir colunas, sugerir assuntos e conhecer o nosso trabalho inteiro, acesse pokercastplus.com.br. Vamos que vamos e te vejo na mesa.